Constituição Federal, artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. 2. Orçamento. 3. Juntas comerciais. 4. Custas dos serviços forenses. 5. Produção e consumo. 6. Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. 7. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. 8. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 9. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. 10. Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. 11. Procedimentos em matéria processual. 12. Previdência social, proteção e defesa da saúde. Vide a DPF 672. 13. Assistência jurídica e defensoria pública. 14. Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. 15. Proteção à infância e à juventude. 16. Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Essa pegadinha do parágrafo 4º, né? Superveniência, quer dizer, não existindo a lei federal, os estados podem exercer competência legislativa plena para atender suas peculiaridades, vai atuar no âmbito do seu território. Mas aí depois veio a lei federal sobre normas gerais, não vai revogar a lei estadual, mas sim suspender a eficácia. Isso aqui eles sempre trocam nas questões de concurso e a gente lê rápido e pensa que está certo, mas não é revogar, é suspender a eficácia. Aqui, Maria, eu quero fazer uma pequena observação. O caput do artigo 24 ele diz claramente, né? Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrente. Quando ele fala em União, aí a gente se reporta àquela parte lá do final dos parágrafos que diz a União para editar as normas gerais sobre o tema. E, obviamente, de forma suplementar, aos Estados e ao Distrito Federal editar as normas. Mas, repito, de forma suplementar, já que é uma competência legislativa vertical, certo? Onde a União edita as normas gerais, Estado e Distrito Federal, as normas de interesse local. É importante esclarecer que o artigo ele não fala sobre os municípios. Ele diz, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal. Então, não tem municípios, mas os municípios podem suprir a legislação concorrente por meio da cláusula geral contida lá no artigo 30, inciso 1 da Constituição, que trata da competência para legislar sobre interesse local, ok? E aí o inciso 1, que ele fala sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Eu sempre penso, todo o Estado e o Distrito Federal, ele possui seus tributos próprios, é só a gente pensar o ICMS de cada Estado,
suas finanças próprias, suas penitenciárias, porque a gente sabe que existem penitenciárias estaduais, tem a penitenciária federal, suas economias próprias e, obviamente, seus projetos urbanísticos. Eles sempre gostam de botar em prova que a União ela detém essa competência geral. Se a União não legislar de forma geral acerca dessas matérias de competência concorrente, os estados eles deterão a competência plena e podem editar as leis de forma plena. Porém, se posteriormente a União legislar, né, de forma geral, aí a lei que o Estado editou, ela poderá perder a sua eficácia naquilo que for contrário à lei geral da União. E realmente isso pega muito. Esse artigo 24 com a competência administrativa comum do artigo 23. Né? Então, esse exemplo que você deu aí do inciso 1, assim como no inciso 10 também. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia. Cada estado tem a sua própria universidade. As questões jurídicas aqui, lembrando que cada estado tem o seu tribunal de justiça. Então, questões que tanto o estado quanto a União cuidam, né? Sendo que lá a competência comum fala do município. Aqui, a competência legislativa não fala, né? Só a administrativa. A delimitação do campo de atuação legislativa dos entes federativos em matéria de competência concorrente, artigo 24, requer postura interpretativa que considere, 1. A intensidade da situação fática normatizada com a estrutura básica descrita no tipo da regra de competência. 2. Valorização do fim primário a que se destina a norma, relacionado no federalismo cooperativo com o princípio da predominância de interesse. Na seara da competência legislativa concorrente, a norma geral assenta-se no pressuposto que a colaboração federativa depende de uma uniformização do ambiente normativo. Então, é esse princípio da predominância de interesse que eu falei. Isso aqui prevalece e não hierarquia entre União, Estado e município, mas sim predominância de interesse. A Lei 6704/2015 do Estado do Piauí disciplina a transferência dos depósitos judiciais em dinheiro referentes a processos judiciais, tributários ou não tributários, realizados em processos vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, bem como dos depósitos em processos administrativos, independentemente de o Estado ser ou não parte, para a conta única do Poder Executivo. Finalidade de custeio da Previdência Social, pagamento de precatórios e amortização da dívida com a União. Veiculação de normas que caracterizam a usurpação da competência da União para legislar sobre 1. O Sistema Financeiro Nacional, artigo 21, inciso 8. 2. A política de crédito e transferência de valores, artigo 22, inciso 7 e 192. 3. Direito civil e processual, artigo 22, inciso 1. E 4. Normas gerais de direito financeiro, artigo 24, inciso 1. A atuação além dos limites de sua competência suplementar, ao prever hipóteses e finalidades não estabelecidas na norma geral editada pela União. Isso do Piauí, essa parte finalzinha que diz assim, ó. 5. Deixa eu ver. Veiculação de normas, primeira, segunda, terceira, quarta linha de baixo para cima, tá? Veiculação de normas que caracterizam a usurpação de competência da União para legislar sobre 1. Sistema Financeiro Nacional, artigo 21, 8 da Constituição. 2. Política de crédito e transferência de valores, artigo 22, 7 e 192 da Constituição. 3. Direito civil e processual, artigo 22, 1. E 4. Normas gerais de direito financeiro. Aí ele vem aqui agora, atuação além dos limites da competência suplementar, ao prever hipóteses e finalidades não estabelecidas na norma geral editada pela União. O que é que ele quer dizer? Essa lei do município, ela está afrontando as normas gerais editadas pela União. Isso porque ela está indo além.
Então, o que é que acontece? Ela perde a sua eficácia, porque está colidindo. A autorização e regulamentação da venda e do consumo de bebidas alcoólicas em eventos esportivos, estádios e arenas desportivas em um Estado-membro não invade a competência da União prevista no artigo 24, inciso 5 e 9 e parágrafos 1º a 3º da Constituição da República. Ante a ausência de nitidez do comando constante do Estatuto do Torcedor, norma federal, há espaço de conformação para os demais entes da federação para, em nome da garantia da integridade física, regulamentar da maneira mais eficiente possível as medidas para evitar atos de violência. Espaço constitucional deferido ao sentido do federalismo cooperativo inaugurado pela Constituição de 88. Não atenta contra a proporcionalidade, ao contrário, vai a seu encontro. Disposição como a que consta da lei impugnada, que limite o consumo de bebida alcoólica entre o início da partida e o intervalo de segundo tempo. Tem uma lei estadual que ela limita que o consumo de bebida alcoólica nos estádios só pode acontecer no intervalo entre um tempo e outro de jogo. É basicamente isso. E aí estava se impugnando se essa lei era constitucional ou inconstitucional. E o ministro Edson Fachin disse que não, que a lei é constitucional. Ela não atenta contra a proporcionalidade. Muito pelo contrário. Quando você limita o consumo de bebida alcoólico, você está dando mais segurança, inclusive no que toca à saúde, né, das pessoas que ali estão, a integridade física, porque a gente já sabe o que a bebida alcoólica pode fazer. ADI 512, julgado em agosto de 2021. ADI 6727, julgado em maio de 21. Proibição da Lei Paranaense 20.276 de 2020 a instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil realizarem telemarketing, oferta comercial, proposta, publicidade ou qualquer tipo de atividade tendente a convencer aposentados e pensionistas a celebrarem contratos de empréstimos, resulta do legítimo exercício da competência concorrente do ente federado em matéria de defesa do consumidor, suplementando-se os princípios e as normas do Código de Defesa do Consumidor e reforçando-se a proteção de grupo em situação de especial vulnerabilidade econômica e social. Eu acho excelente essa norma, né? Esse assédio aos aposentados é muito sério no Brasil. E tem os artigos lá que falam da família, salvo engano, 217, por ali, né? Que fala da criança, do adolescente, dos jovens e também dos idosos, que diz que é dever de todos. Então, entra realmente numa esfera aí de competência comum administrativa e concorrente legislativa. E até a manipulação na forma de passar a informação, às vezes, como se a pessoa já tivesse um contrato que ela está renovando. Eles falam de uma forma que a pessoa é levada a acreditar numa situação que não existe, e aí ela concorda. E aí eles gravam dizendo da concordância, né? Mas, na verdade, ela está concordando com outra coisa, ou ela nem entendeu o que está acontecendo. ADI 6432, são constitucionais as normas estaduais que veiculam proibição de suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, o modo de cobrança e pagamento dos débitos e exigibilidade de multa e juros moratórios, limitadas ao tempo da vigência do plano de contingência, em decorrência da pandemia de Covid-19, por versarem essencialmente sobre defesa e proteção dos direitos do consumidor e da saúde pública. É concorrente à competência da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre consumo e proteção à saúde pública nos termos dos incisos 5 e 12 do artigo 24 da Constituição. As normas impugnadas, excepcionais e transitórias, editadas em razão da crise sanitária causada pelo novo coronavírus, não interferem na estrutura de prestação do serviço público de energia elétrica, nem no equilíbrio dos respectivos contratos administrativos. Julgado em abril de 2021. ADI 3336, julgado em fevereiro de 2020. Embora a União detenha competência exclusiva para instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga
de direitos de seu uso, artigo 21, inciso 19 da Constituição, além de competência privativa para legislar sobre águas, artigo 22, inciso 4 da Constituição, não se há de olvidar que aos Estados-membros compete, de forma concorrente, legislar sobre proteção ao meio ambiente, artigo 24, incisos 6 e 8, o que inclui, evidentemente, a proteção dos recursos hídricos. Esse entendimento mostra-se consentâneo, inclusive, com a previsão constitucional que defere aos Estados-membros o domínio das águas superficiais ou subterrâneas. A legislação impugnada está em conformidade com a Constituição Federal, na medida em que regulamentou em nível estadual a cobrança pelo uso da água, sem incorrer em violação do texto constitucional ou em invasão de competência legislativa própria da União. Embora a União detenha competência para definir as normas gerais sobre a utilização dos recursos hídricos, e a Lei Federal 9433 de 97 tem estabelecido o arcabouço institucional da Política Nacional de Recursos Hídricos, o arranjo institucional e as competências dos órgãos estaduais integrantes do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos deve obedecer aos ditames das leis estaduais, pois os Estados-membros têm autonomia constitucional para formular suas leis de organização administrativa, inclusive para o setor de recursos hídricos. A DI 5773, julgado em março de 2021, é constitucional a norma impugnada, pela qual indicado o destinatário da citação no órgão da Advocacia Pública Estadual, pois se enquadra como modelo procedimental complementar à sistemática processual civil, decorrente da autonomia dos entes federados em estruturar-se administrativamente nos termos do plexo de competências previstas no caput do artigo 18, inciso 11, e do artigo 24, e no caput do artigo 25 da Constituição. ADI 5182, julgado em dezembro de 2019. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis, artigo 24, inciso 16 da Constituição. O artigo 5º da Lei Federal 12.030 de 2009, ao dispor sobre os peritos de natureza criminal, expressamente ressalvou a necessidade de observância das disposições específicas da legislação de cada ente federado. Os Estados-membros podem legitimamente disciplinar as carreiras de peritos de natureza criminal e seu regime jurídico para atender às suas peculiaridades, inclusive criando especialidade não prevista na legislação federal. A alteração da organização administrativa da Polícia Civil não interfere no direito processual penal. O artigo 11, combinado com o artigo 7º, inciso 8 da Lei Complementar 13/2008 do Estado de Pernambuco, já exigia diploma de curso superior para os datiloscopistas policiais, de forma que não há conflito com o disposto no artigo 159 do Código de Processo Penal. As normas impugnadas não modificaram o nível de escolaridade exigido para o ingresso no cargo de datiloscopista policial, transformado no cargo de perito papiloscopista. A exigência de diploma de curso superior para os datiloscopistas policiais já existia na redação original do artigo 11, combinado com o artigo 7º, inciso 8, da Lei Complementar 137 de 2008 do Estado de Pernambuco, não atacados na presente ação. ADI 5995. Não havendo norma federal disciplinadora, é constitucional lei estadual que proíba a utilização de animais para desenvolvimento, experimento e teste de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes, limpezas e seus componentes, julgado em maio de 2021. Aqui é importante ressaltar que existe resolução do Conselho Nacional de Saúde, salvo engano, ou do Conselho de Medicina Veterinária, que exige passar pelo Comitê de Ética de Uso de Animais, tudo direitinho, mas que realmente não há uma proibição de lei federal ainda.